Boa noite a todos. Hoje o Rotary Clube de Albergaria Velha leva a efeito um webinar, desta feita o seu terceiro webinar, que coincide exatamente com a nossa 116ª reunião ordinária do Rotary Clube de Albergaria Velha. Como disse, bem-vindo a todos, sejam companheiros, sejam pessoas interessadas quer no Rotary, quer nos temas que temos vindo a debater e muito principalmente no tema que com certeza debateremos hoje. Um especial agradecimento a todas as pessoas que nos seguem pelo Facebook, também pelo Instagram, e dito isto, eu iria tecer umas pequeninas palavras introdutórias antes de apresentar os nossos palestrantes de hoje. Iria então dizer o seguinte: nós de facto vivemos desde finais de janeiro, grosso modo, neste ambiente terrível de pandemia, o que obrigou a um concertado panorama de emergência, como toda a gente sabe e sente. Isso conduziu de imediato a que surgisse uma quebra na economia global, disso se ressentindo mais fortemente a nossa economia nacional pelas variáveis que todos nós minimamente conhecemos. Estamos quase em meados de maio e as pessoas um pouquinho atentas, não é preciso ser muito atentas, mas têm visto que os relatos internacionais sobre o nosso estado da economia são descritos mais ou menos de forma catastrófica. Por outro lado, a União Europeia ainda não terá assumido em plenitude a situação, pelo que, havendo que continuar a focar-se na gestão sanitária devido à pandemia, menos foco estará virado para a economia plena em ambiente multissetorial. A todos vos digo que, não sabendo se os nossos palestrantes de hoje, eles empresários, comungarão destes mesmos constrangimentos e ou se o sentir associativo poderá confirmar visões convergentes ou divergentes, nós vamos esperar que a sua análise previsional do status económico pós-Covid nos deixe algumas dicas, nos deixe algumas, porque não também algumas interrogações. E por falar em interrogações, interrogue-se como ficarão as empresas, especialmente as PMEs, e claro, como irá ou poderá reagir a nossa economia. É com estas palavras de ocasião que começamos este webinar e eu passaria de imediato a apresentar o nosso primeiro palestrante, é o Dr. Manuel Coelho. O Dr. Manuel Coelho licenciou-se em Organização e Gestão de Empresas em 1999 na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, da FEUC. Ele fez pós-graduação também em Gestão Empresarial, já em 2004. Atualmente é o CFO, administrador financeiro, leia-se, do grupo Metalusa. Doutor Coelho, sei que não gosta que o tratem por doutor, tratá-lo-ei por Coelho, se assim o entender. Eu diria e passaria a palavra para si, desde já, para fazer a sua locução, a sua exposição, e eu então, para não fazer já por atacado, ou então, se me permitisse, voltando um pouco atrás, eu peço desculpa por isso, se me permitisse, eu iria aproveitar por não deixar uma interrupção maior e apresentava já também o Dr. Nuno Silva. Peço-lhe a sua paciência no sentido de então se conservar online só, aliás, vai-se conservar naturalmente, mas conservar-se mais um bocadinho, e vamos agora ficar os três, porque eu passaria a apresentar o Dr. Nuno Silva.
É natural e residente na Branca, casado, tem 2 filhos, um de 13, outro de 17. Licenciado em Relações Internacionais desde 1994, é Master in Business Administration, MBA, pela Porto Business School. Fez o plano de alta direção de empresas na AES, Business School of Lisbon, em 2018-2019. É administrador do Grupo Dorite, e este grupo é constituído por 7 unidades de negócios, tendo 16 empresas, e participa maioritariamente em 2 outras empresas. Mostra-se presente para além no mercado nacional, estamos a falar do grupo, nos mercados de Espanha, França, Alemanha, Angola, Brasil e México. Tendo por isso, não fatalmente por isso, mas tendo a Dorite mais de 1000 colaboradores diretos. Nuno Silva é também sócio-gerente da empresa Companhia de Sopros desde 2005. É ainda presidente do Conselho de Administração do CENTIF, Centro Tecnológico da Indústria de Moldes, Plásticos e Ferramentas Especiais, desde 2016. Na vertente da intervenção social e associativa, o Nuno Silva é presidente da direção da Armab, Associação Recreativa e Musical Amigos da Branca, desde 2007. É presidente da Assembleia Geral da Jobra, Associação de Jovens da Branca, desde 2008. E, por fim, mas não só, é vereador não executivo da Câmara Municipal de Albergaria Velha, desde 2013. Agora sim, vamos pedir desculpa desta vez ao Nuno, para retirá-lo de cena, para o nosso palestrante Coelho fazer a sua primeira intervenção. Muito obrigado aos dois, boa palestra, esperamos e aguardamos ansiosos para que todos os nossos seguidores de Facebook, de Instagram, etc., possam intervir colocando questões. E já agora, a todos os companheiros e aqueles que porventura não sendo companheiros, vão dando sinais de vida, com certeza, dizendo se estão ou se não estão, até porque para nós é importante ter esse feedback. Meus senhores, aos dois palestrantes, muito obrigado. Doutor Coelho, a palavra é sua. Obrigado. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite que me foi endereçado. E segundo, eu gostaria de fazer uma pequena correção. É que eu não sou empresário. Não sou empresário, apesar de estar na administração da holding, do grupo, com 19 empresas. De maneira que o empresário verdadeiramente dito é o presidente do Conselho de Administração, que é o Dr. Alberto Cravo. Todavia, contudo, e focando no desafio, que é um desafio grande, porque isto é um desafio onde a incerteza é cada vez maior, as certezas são cada vez maiores a nível dos factos que vêm a público, e eu gostaria só de rapidamente vos dizer 2 ou 3 coisas. É o seguinte, vamos só pensar nos últimos 10, 11 anos, só para ver o que a gente passou e também cumprimentar o Nuno como empresário, também pela sua resiliência e pela luta no grupo empresarial, que também, de certo, o faz, digamos que com uma dedicação enorme. É o seguinte, reparem, em 2008 nós tivemos a crise do subprime. Em 2009 tivemos, e não estávamos, o tecido empresarial português não estava internacionalizado. Eu chamo a internacionalização quando a gente cria empresas nos países de direito local, ou seja, criar empresas no estrangeiro de direito local, porque senão é só exportação pura e dura, e isso para mim não é uma forma, é uma forma de internacionalização, mas não é a forma correta de internacionalização. Depois, em 2009, tivemos o rebentar da bolha imobiliária em Espanha, que para economias ou para empresas como o Grupo Metalusa foram extremamente custosos. Depois, em 2011, tivemos a crise da Troika. Depois, em 2014, a crise da dívida bancária, da crise das dívidas soberanas e impossível em Portugal e a Grécia, com a intervenção da Troika e uma Troika camuflada em Espanha, porque entenderam que a crise que era bancária
Em 2014 tivemos também outra coisa, em 2014, 2013, 2014 tivemos 3 fenómenos, que foi a crise bancária em Portugal, ou seja, com o BPP, com o BPN e depois também com o pior de todos, que foi o colapso do Banco Espírito Santo. E agora em 2020 temos isto. O que é que eu quero dizer com isto? É que em 10 anos há aqui 5 fenómenos que eu identifiquei, 5 eventos, e qual deles irá ser o pior? E eu temo que este último será o pior. E antes disso, eu gostaria de dizer que o que é que eu prevejo em termos para as empresas. Vamos lá ver uma coisa. Nas empresas, nós sabemos que o sucesso é igual à capacidade vezes a motivação, e vamos ter que mudar um bocadinho que a capacidade vezes a motivação, mas é de ir de fracasso em fracasso até atingir o sucesso. E muitas vezes nós olhamos para empresas que entram em PER, que entram em reestruturações de outros géneros, ou que pura e simplesmente atingem níveis praticamente de falência. Nós temos uma tendência na parte económica, principalmente na Europa, de criar um estigma. Aquele empresário que falha, falha para sempre. Não tem possibilidade, digamos, de perdão. Isto é uma constatação que não se passa nos Estados Unidos. Ou seja, o fracasso lidar com o fracasso para o europeu é terrível, mas para o americano já não é isso. E, portanto, eu acho que o que vai acontecer em Portugal vai acontecer um bocadinho disto. Há empresas que vão fechar, há empresas que vão sofrer, e depois, e porquê é que vão sofrer? Essa é a questão. Porquê é que vão sofrer? Vão sofrer porque estávamos a sair de uma recuperação, correto? Em termos de barreiras que nós temos, a barreira da sociedade, tal como eu disse, que é uma das barreiras de não aceitar o fracasso, vamos ter que passar a aceitar de uma forma mais natural. Em termos de mobilidade, esta crise pandémica, em que eu não percebo rigorosamente nada, porque não é a minha área, sou um perfeito ignorante, talvez domine na ótica do utilizador, digamos assim. A mobilidade está limitada. Nós temos empresas no estrangeiro que não conseguimos visitar, porque já estamos em teletrabalho há muito tempo com essas empresas, digamos assim, porque o conhecimento e a tecnologia, ela existe. Agora, o problema é este. O conhecimento, ele existe, e até que no conhecimento, quando falo na parte do conhecimento, gostaria de vos falar na parte da tecnologia. Eu acho que as empresas portuguesas, o tecido empresarial português, hoje está dotado de boa tecnologia. Nós temos empresas e temos quadros qualificados, talvez não para as áreas que gostaríamos, mas temos muitos quadros qualificados. E também vai ser uma prova para eles. E o que é que eu queria dizer com isto? Queria dizer como é que vai ser. Tudo vai depender, conforme disse o Sr. Agnello na introdução, que é uma coisa muito... que estamos todos à espera. E só a partir daí é que podemos construir cenários. Porque agora os cenários são catastróficos. Eu estou proibido de dizer esta palavra, mas este adjetivo, digamos assim, mas nós estamos... Não vou prometi que não ia dizer essa palavra, mas vou dizer outra. Nós estamos perante uma via dolorosa de agonia. E a agonia vai se manter. Agora, por quanto tempo? Tudo depende do quê? Do mix que vai vir de apoio da União Europeia. E o mix da União Europeia vai depender de 3 coisas fundamentais, que é o que é que vai aparecer nos fundos de coesão entre 21 e 27, o que é que vai aparecer do mecanismo de estabilidade e crescimento e o que é que vai aparecer do fundo de recuperação da União Europeia. Qual é que vai ser? Depois disto tudo feito, vamos pensar o que é que os empresários vão pensar e devem pensar. O que é que vão fazer, da fatia que calhar e da tranche que calhar a Portugal, o que é que nós vamos fazer nas empresas? Porquê? Porque há setores que até admito que o U seja um U pequenino.
Mas há outros setores em que o U vai ser um bocadinho mais largo, ou seja, o período de agonia vai ser maior. E aí estaria a falar mais no sentido do turismo e da restauração. Aí sim. E nós temos um peso direto e indireto à ordem dos 15% do PIB. Ora, 15% do PIB, para terem uma ideia, assim, em termos de valor, se não estamos a falar só em economias, estamos a falar em 32, 33 mil milhões de euros. Correto? Agora, este ano está considerado um ano perdido. É um ano perdido. Ponto. Agora, resta saber é limitar as perdas. E, portanto, nós estamos à espera do que é que vão decidir no Conselho Europeu, o que é que vai acontecer, se vai haver ou não, se a solução é híbrida entre subsídios via fundo de coesão, se havia empréstimos, como está a acontecer agora, via mecanismo de estabilidade e crescimento, que é para combater a falta de liquidez na economia, e qual é que é o fundo de recuperação. Se o fundo de recuperação, e é aquilo que eu queria dizer, se o fundo de recuperação acontecer na área, como se prevê ou se desconfia que seja na área da reconstrução dos edifícios baseado na sua certificação energética, ora, nós sabemos que a reconstrução, e não é falar do Grupo Metalusa só, porque o Grupo Metalusa não depende só da construção, depende da indústria, e tem outros setores de atividade, inclusive a restauração e a parte vitivinícola, mas sabemos que a União Europeia neste momento está a estudar qual é a forma mais fácil de que o U não seja um C invertido. E, portanto, com base nisso, e agora serei um bocadinho polémico, e fazendo as contas, e sem querer maçar as pessoas que estão a ouvir-nos e têm a paciência de nos estar a ouvir, é o seguinte, aquilo que eu proponho e que eu vejo como solução é o seguinte. A banca faz o seu papel, a banca está muito, porque foi a última a ter a crise bancária em Portugal, não pode ajudar mais, não vai ajudar empresas em dificuldades, esqueçam, empresas que já estavam em dificuldades antes não vai ajudar. Empresas que tinham dificuldades nas suas contribuições à segurança social, ou seja, vai haver, se quiser, e eu vou ser duro nas palavras, um bocadinho duro nas palavras, vai ser, eles estão a ajudar as empresas que efetivamente têm potencial de sobrevivência, de aguentar até vir o período da confiança e da retoma. Correto? E então, o que é que eu quero dizer com isto? Isto, se eu não falo falo com os colegas, mas que não têm peso nenhum, são colegas, isto é uma conversa também informal, nesse sentido, o que é que eu faria, ou que caminhos é que eu apontaria para digamos que a recuperação fosse o mais rápido possível. Primeira coisa, depois de saber o que era a tranche de subsídios da União Europeia, e de saber qual é que é o empréstimo, porque o empréstimo é dívida, e as dívidas têm que se pagar. E nós temos também que ter uma consciência que é o seguinte, estamos a afetar um problema, estamos mediante um problema. Nós não temos a dimensão da Itália nem a dimensão da Espanha, que estão bem piores do que nós. Mas grupos como a Durite, como o Grupo Metalusa, que estão abertos, a Metalusa está no Chile, está em Marrocos, está em Inglaterra, está em França, está em Espanha, está em Portugal, está em Angola e está em Moçambique. Ou seja, se repararmos, estamos expostos ao risco de uma forma tremenda. E, portanto, há países que vão recuperar mais depressa e outros que vão recuperar menos. Porque têm outros fatores. O problema do petróleo, o problema digamos que, o problema de estarem na União Europeia, que é o nosso principal cliente, digamos assim, onde é que nós temos mais ativos. E o grande problema que se passa aqui, em termos de financiamentos, é o mesmo que se passa nos outros países. Quem trabalha com bancos no exterior sabe perfeitamente que as moratórias são importantes, foram importantes em todos os países da União Europeia. Os empréstimos também que as empresas puderam para
ter a sua almofada de liquidez também foi conseguido. Eles ainda estão mais atrasados do que nós. Portanto, não se queixem só de Portugal. Não se queixem só de Portugal. Espanha está bem pior e França começa agora a dar os primeiros sinais. E o que é que acontece? Acontece aquilo que eu provo, se eu, digamos que, pudesse dar uma indicação, olha, era assim, olha, encostem a banca à parte e crie-se um banco de fomento nacional. Esse banco de fomento, e porquê esse banco de fomento nacional? E vou ser muito claro. É o seguinte, antes desta crise, em dezembro, nós andávamos a discutir duas coisas importantes. A falta de capitalização das empresas portuguesas. Ora, a falta de capitalização das empresas portuguesas, o que é que isto quer dizer? De uma forma crítica. De uma forma simples, perdão. É o seguinte, os capitais que são dos acionistas donos das empresas, digamos assim, em relação ao passivo total, ou ao ativo total, melhor dizendo, das empresas, é muito baixo. Ou seja, as empresas estão endividadas. O tecido industrial português, das PMEs, o tecido industrial, e também onde se incluem depois, sem ser o tecido industrial, a parte das PMEs, normalmente estão muito endividadas. Têm um grau de alavancagem de endividamento muito grande. Funciona em períodos expansionistas. Ora, em períodos contracionistas, não é nada bom. Não há nada bom, não é nada bom, e por não ser nada bom, o que eu proponho é o seguinte, se eu vou contrair empréstimos, eu vou endividar o meu grupo. Isto para uma segunda fase de recuperação. Se ela vier com empréstimos, se eu tiver que contrair empréstimos junto da banca e ainda mais, estou a reforçar o meu endividamento. Chega a um ponto em que as empresas, os resultados que têm, é para pagar o serviço da dívida. E depois tem outra coisa, tem um mecanismo à frente, que é o seguinte, que é as gerações futuras, estamos também um bocadinho a hipotecar o legado que vamos deixar às gerações futuras. Ora, o que é que eu proponho? O que é que eu gostaria de ver? Está na altura também, se é assim, de criarmos efetivamente os veículos, instrumentos de veículos coletivos. O que é que isto significa? O Estado também pode participar nas empresas. Por que não? Só que nós, neste momento, não temos nem um banco de fomento, banco de fomento nacional, nem temos veículos de instrumento coletivo. Eu não quero, não se trata precisamente de uma intervenção do Estado na economia, mas simplesmente passa por uma intervenção de capital, mas não dívida. Correto? Agora, em proporções aceitáveis. Depois, outra coisa que eu gostava de dizer, e aí talvez seja um bocadinho, digamos que um bocadinho duro, e as pessoas vão, porque é mais ou menos aquilo que eu prevejo que vai acontecer, e oxalá que não. Oxalá que não, mas eu prevejo. E eu tenho que o dizer, se não me seria honesto. Terá que haver, de uma vez por todas, um plafonamento da segurança social. Existirá um limite, quer as pessoas descontem, quer não descontem, ou aquelas que descontarem muito. Eu sei que isto é duro de se ver, mas já se passa em outros países europeus extremamente desenvolvidos, mais do que nós. Chega ao ponto seguinte, tem que haver um plafonamento da segurança social. Não pode haver reformas de 4.000 euros por mês. Não pode. Não pode haver reformas de 3.000 euros por mês. Não pode. As pessoas têm que poupar durante a vida e têm que ter uma reforma digna, mas não uma reforma que depois estamos a hipotecar quem virá a seguir, as gerações que vêm a seguir, a descontar para a segurança social. Depois, aquilo que eu proponho é uma redução da TSU para as empresas. Vamos ser claros. Quem cria valor e paga impostos e faz, são as empresas. A parte social, a parte do Estado, tem um papel fundamental, que é a sua gestão. E a sua gestão vai ter que ter cortes. Vai ter que ter cortes. E como vai ter que ter cortes, acho que também é uma altura em que as pessoas têm uma consciência de que as coisas já começam a ser repetitivas. Já começam a ser crises a mais. E crises a mais por ausências de reformas. Ausências de tomadas de decisão. Eu não tenho nada contra os funcionários públicos. Nada, rigorosamente nada.
A única coisa que eu digo é que acho contraproducente, por exemplo, em termos de exemplo, o aumento que houve de 0,3%. Quando para o ano, se calhar, vai ter que haver, não vai haver aumentos, efetivamente, então isso seria, se houvesse aumentos, então isso seria, como é que eu ia dizer, seria então o fim da picada, digamos assim. E depois, aquilo que eu proponho é o seguinte, uma redução do IRC para as empresas, porque para evitar que depois haja grandes holdings na Holanda e sejam tributadas a 16,5% e em Portugal a 25%. O que é extremamente injusto. Como última medida, e para também isto tem a ver com os particulares, tanto o endividamento das empresas, como o endividamento dos particulares, como o endividamento do Estado é altíssimo. E há mecanismos que nós devemos ter acesso. Desculpem lá, eu tenho algumas aplicações, vocês também terão, pouco ou muito, que gostariam também de subscrever dívida pública portuguesa. Porquê é que tem que ser os bancos? Porquê é que tem que ser os investidores institucionais? Porquê é que não posso ser eu? Esta é a pergunta. Porquê é que não posso ser eu? Porquê é que tem que dar juros às pessoas lá de fora, aos investidores estrangeiros, quando nos podem dar a mim? Ainda para mais eu, sendo uma pessoa da área financeira, e sendo uma pessoa que para mim os números são claros e brinco com tudo menos com uma coisa, com os números. E, de facto, eu acho, porquê é que eu tenho que dar lá fora a pagar juros? Porquê é que eu não é de reduzir o nível de leilões de dívida a colocar lá fora? E depois temos outro problema, que é o seguinte, e por último, e assim também ficarei ficarei também satisfeito e descansado talvez com a ideia que gostava de partilhar com vocês, que é: qual é a fórmula que vamos sair disto? Vai ser através de mais investimento. Investimento implica endividamento, vai ter que ser um mix muito bem gerido. Porque o rendimento vai ser através do consumo, mas o consumo com cativações. Vai ser através do investimento, mas o investimento, isso implica endividamento. E a economia portuguesa está, neste momento, nós devemos 290 mil milhões de euros. Ou melhor, iremos dever 290 mil milhões de euros, 132% do PIB. Ou seja, isto contando com a almofada, mas sobretudo outra coisa que eu queria partilhar é o seguinte: se repararem, nós temos este ano que não podemos ir ao BCE, temos que arranjar quem nos empreste 40 mil milhões de euros. 40 a 45 mil milhões, perdão. E temos uma almofada que, segundo diz o Expresso esta semana, são 16, 17 mil milhões de euros que estarão à nossa disposição até dezembro. A minha questão é esta: é que vamos ver a que juros vamos pagar esses 45 mil milhões de euros. Até porque a Alemanha fez, nos últimos 15 anos, uma emissão de dívida. Essa emissão de dívida foi a uma taxa negativa de 0,4. Ou seja, os investidores estrangeiros preferem perder dinheiro a subscrever dívida alemã e foi 5 vezes a oferta. Ou seja, entraram 75 mil milhões de euros de pedidos para 15 mil. Ou seja, nós vamos temo que as assimetrias vão ser maiores. De qualquer forma, e para também vos dizer em termos das empresas, de uma forma, é o seguinte: nós em termos de recursos humanos, e volto porque é aquilo que nós nos focamos, às vezes temos necessidade de encontrar as pessoas certas no mundo exterior para capitalizar, transmitir cultura, transmitir valores, transmitir, digamos que, a garra e a energia. Mas a questão, não penso que a barreira seja essa. Eu acho que a maior barreira neste momento é a mobilidade, a falta dela, e sobretudo uma coisa maior, que de facto vai ser, porque a economia é daquelas coisas em que a economia, digamos que assume mais, e tudo se baseia na expectativa, e a expectativa só com confiança. E eu temo muito pelo setor do turismo,
porque é um setor que representa muito, muito para a economia portuguesa, mas nós vamos passar a via dolorosa, sem dúvida. E penso que, da minha parte, acho que não tenho mais nada a dizer. Peço desculpa pela minha frontalidade, mas também não ficaria descansado se não vos dissesse de outra forma aquilo que penso. Muito obrigado, Dr. Manuel Coelho. Penso que foi a sua intervenção bem esclarecedora, mas apesar de ser tão esclarecedora, vou dizer-lhe já em antecipação que já aqui tenho uma quantidade de perguntas a ser dirigidas. Obviamente não as vamos fazer agora, mas agradeço-lhe já a sua preparação nesse sentido, apesar de não as conhecer. Pronto, mas naturalmente tocam naquilo que falou e em algumas coisas por extrapolação. Obrigado pela sua intervenção mais uma vez. Eu daria já de imediato, até porque está já apresentado o Dr. Nuno Silva, daria já de imediato a palavra, deixa-me tratar-te assim, ao Nuno. Nuno, a palavra é tua. Muito bem, começo por agradecer o convite ao Rotary Clube da Albergaria, ao seu presidente, o meu amigo Agnel Marques, e ao meu colega de painel, o Dr. Manuel Coelho, e a todos os que nos ouvem e veem. A minha missão é um pouco mais complexa agora, porque depois desta apresentação feita pelo meu colega de painel, é sempre mais difícil tentar não voltar a frisar algumas das opiniões que foram emitidas. Eu diria que nós podemos olhar para o pós-pandemia em duas vertentes que eu acho que são importantes ver. Uma delas é o contexto que temos à nossa frente dos próximos meses. Outra é aquilo que uma pandemia destas pode introduzir na nossa economia ou na economia mundial. E, portanto, eu vou começar por fazer uma pequena abordagem sobre aquilo que eu acho que é o contexto e aquilo que vai acontecer nos próximos meses e depois fazer algumas considerações sobre o futuro. Eu começava por dizer que realmente esta é uma crise sem precedentes e sem preparação. Algumas das crises que nós passamos e que foram enumeradas, e muito bem pelo Dr. Manuel Coelho, também foram muito significativas, mas algumas delas, não sendo previstas, tiveram alguma dose de preparação, outras nem por isso, mas foram normalmente atingiram setores de atividade, atingiram alguns países mais e outros menos. Uma crise como a crise provocada pelo coronavírus não tem precedentes porque atingiu basicamente o mundo inteiro, atingiu todos os países importantes do ponto de vista económico de uma forma completamente inesperada e que não tem qualquer precedente. Portanto, isto traz-nos, a partir daqui, um problema sério. O primeiro problema é a diminuição, e com esta questão da contenção da mobilidade e também o impacto que tem diretamente no consumo, traz-nos imediatamente uma crise direta de consumo, de económica, e nós temos nestes 2 meses e meio, 3 meses, um impacto absolutamente brutal sobre a economia mundial. Começámos na China, portanto, a pandemia não começa há 2 meses, a pandemia começa em novembro, e, portanto, a China começa por ter o primeiro, e nós começámos a sofrer alguns impactos da pandemia na China nessa altura. Nessa altura, os impactos eram positivos, porque quando a China não estava a produzir, era necessário produzir noutros países e houve algum impacto positivo noutras economias. A partir daí, foi como um dominó. Eu diria que nós temos vivido um processo de balão de oxigênio. Nós recebemos algum balão de oxigênio com as medidas que foram implementadas pelo governo, pelo nosso e pelos governos, pela União Europeia e também noutros países.
os layoffs, os financiamentos, mas isto não passa de uma forma de aguentar algumas empresas até alguma retoma. O que vai acontecer, e é a minha convicção clara, é que nos próximos meses nós vamos ter efeitos muito mais nefastos, e é uma notícia que eu não gostaria de dar, mas para quem não percebeu, nós vamos ter efeitos mais nefastos, porque vamos ter aquilo que é o impacto na economia real já sem ajudas, porque a ajuda vinda da maneira que vier não vai conseguir atingir uma quantidade grande de empresas que nós temos. Isto, se nós conjugarmos este facto com o facto de uma parte da economia não conseguir recuperar rapidamente, porque não é previsível uma recuperação do estado de confinamento nos próximos meses, portanto, nós vamos ter um impacto muito grande. Hoje já está previsto, a Comissão Europeia prevê uma queda para, por exemplo, o português de 6,8%. O FMI já prevê uma queda de 8%, portanto temos aqui uma diferença algo significativa e, portanto, eu acredito mais no FMI, tenho que dizer, e, portanto, eu acho que nós vamos ter realmente aqui um nível de impacto muito, muito significativo. Vamos ter desemprego, ele já se nota, e vamos ter gente a passar dificuldades, empresas que não vão conseguir sobreviver e setores realmente muito afetados. O setor do turismo, como já foi referido, é um dos setores que mais será afetado em Portugal. Mas temos outros. E, portanto, eu acho que não vale a pena estar agora a escamotear por setor, mas nós vamos ter realmente aqui este impacto negativo. Entretanto, temos algumas previsões de que a recuperação no ano 2021 possa ser uma recuperação com algum significado. Portanto, a expectativa é de que até ao final do ano exista alguma forma de mitigar a doença, seja através de alguma vacina ou através de algum outro tipo de tratamento, e, portanto, em que a retoma será gradual, mas que em 2021 nós teremos uma recuperação, ainda que abaixo da queda do ano 2020, mas uma recuperação considerável. Aponta-se na ordem dos 5,8% de recuperação para o PIB em 2021. Isto são alguns dados, mas eu agora gostaria de falar um pouco mais sobre aquilo que acontece quando há uma crise. Nós o que enfrentamos nesta altura foi um impacto grande que provocou principalmente duas coisas. Provocou um marasmo e provocou um sentido de urgência. E, portanto, nós estamos a viver estas duas realidades de forma diferente, e o que elas podem trazer no futuro é algo extremamente desafiante. E, portanto, eu vou passar a uma teoria um pouco mais animada, que é a teoria que uma disrupção deste nível pode trazer alterações significativas na nossa organização económica, na nossa organização social, na nossa organização, digamos, eu até diria na nossa organização mundial, porque vai trazer com certeza alterações profundas naquilo que é a organização mundial, a ordem mundial, se assim quisermos, e, portanto, eu acho que uma fratura traz claramente um acelerador de outras atividades. Eu diria que nós temos algumas atividades que hoje já sentimos que serão claramente, que tiveram e vão ter claramente uma aceleração muito brutal. Eu diria que, por exemplo, compras online e as entregas de robôs são um fator que nós já vínhamos a considerar, já tínhamos empresas a fazer algumas experiências, mas o nível de aceleração destes negócios é incrível. E, portanto, nós vamos ter uma alteração profunda
no modelo de consumo que também nos vai fazer ter uma diferenciação, se quisermos, de conceito nesta forma de comprar. São os pagamentos digitais sem contacto, que foram muito estimulados, estão a ser muito estimulados. Vimos também que depois causam alguns problemas, como as burlas que aparecem aí no MBWay, mas o aumento incrível nos pagamentos por MBWay, por causa da ausência de contacto, é enorme, mas também das outras formas de pagamento sem contacto. O trabalho remoto, e aqui com um impacto direto sobre algumas empresas, ou sobre muitas empresas, nomeadamente ao nível do espaço, e, portanto, aqui temos depois a parte negativa, que é o imobiliário, que vai eventualmente ter uma redução de procura, porque as empresas estão a adaptar-se muito rapidamente, muito mais rapidamente do que algum dia se podia ter imaginado, a um trabalho remoto generalizado nas pessoas que o podem fazer. Estamos a falar, por exemplo, em empresas de serviços que podem ter um impacto muito grande. Outra questão que tem um impacto diferente na economia, mas não falamos aqui só de economia, é o ensino à distância. E o ensino à distância, quer para o ensino normal, quer, acima de tudo, para outro tipo de ensino, para outro tipo de formação. Nós, por exemplo, nas empresas temos um investimento muito significativo em ensino, em que as pessoas têm, hoje estavam habituadas a sair do seu espaço, a sair das instalações para ir obter essa formação. Hoje já foram colocadas em prática e vão crescer exponencialmente a forma de ensino à distância. A telesaúde é outra questão extremamente importante. Vejam o investimento que foi feito durante anos e está a ser feito na área da saúde. A saúde está com um crescimento muito significativo, que é importantíssimo, ainda para mais em ambiente de pandemia. Se houve setor que não teve aqui um impacto tão negativo, foi a questão da área da saúde, e teve em alguns até um desenvolvimento grande, mas muito desenvolvimento na telesaúde. A questão do entretenimento online, até porque esta é outra área que teve um impacto extremamente forte, tiveram que encontrar soluções. A economia cultural, a economia do espetáculo, teve que encontrar alternativas, está a tentar encontrar alternativas, são difíceis, mas o desenvolvimento do entretenimento online é muito grande. A cadeia de fornecimento. Os processos de fornecimento das cadeias de fornecimento vai se alterar dramaticamente e nós vamos ter linhas de fornecimento, formas de fornecimento completamente divergentes daquilo que vínhamos a ver até agora. Aqui posso falar um pouco também naquilo que será uma alteração também da mentalidade generalizada sobre a dependência da China. Isto, espero eu, mas nós teremos, eu creio que vamos ter uma alteração generalizada, fazendo com que a China não fique com a propriedade da construção, da produção de setores inteiros, ou seja, vai ser cuidado de forma a que algumas produções vão distribuir-se por outros países para que não haja, porque nós tivemos outra questão importante, que foi esta dependência incrível, desde os EPIs aos equipamentos hospitalares. Nós tivemos aqui um impacto também muito grande, que foi a ausência de produção deste tipo de equipamentos fora da China, ou a mínima produção. E, portanto, aqui vamos ter também, geograficamente ou geoeconomicamente, uma alteração da economia. Outras questões, como a impressão 3D, a robótica, que vai ser muito utilizada, a robótica de software, digamos, os robôs de software, que também vão substituir muitos trabalhos daqueles que nós estávamos habituados a ter pessoas a fazer. E depois, para terminar, com tudo o que é 5G e tecnologia de informação e comunicação, que vai ter uma aceleração fantástica, de certeza, nos próximos tempos. Portanto, eu acho que nós estamos perante um quadro
de mudança. Nós vamos ter uma mudança estratégica, mas uma mudança que não tinha sido pensada. Vinha a ser apontada muito para a frente, mas que vai ser completamente alterada. Falo já agora também da questão da própria mobilidade, da forma como nos vamos mexer daqui para a frente, mesmo que voltemos a uma nova normalidade. Aliás, existem já teorias de que a normalidade como nós a conhecemos já não vai voltar, ela vai ser diferente, mas vai ser muito diferente e, portanto, a nova normalidade vai mudar, por exemplo, a forma como nós nos deslocamos, porque cada vez mais nós vamos, mesmo com uma forma diferente de conseguirmos encarar estes problemas, porque o coronavírus não é o único. Nós já tivemos uma sequência de vírus como o coronavírus e, portanto, nós vamos ter nos próximos anos uma mudança, eu diria que já estamos a ter essa mudança, que é a mudança de paradigma. Vamos ter efetivamente, e eu concordo em quase 100% naquilo que o Dr. Manuel Coelho disse sobre aquilo que é o impacto na nossa economia, na economia mundial dos próximos tempos, mas realmente nós vamos ter aqui um processo de mudança, mas de aceleração, e eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos ter um crescimento económico muito acelerado a seguir. Aliás, nós podemos verificar isso, porque se nós formos ver algumas empresas e alguns negócios que já se desenvolveram nesta altura de Covid, nós vamos perceber que é possível fazer alterações de paradigma e fazer adaptações para fazer crescer. Há áreas de negócio, e não estou a falar unicamente nas áreas de negócio ligadas àquilo que é a prevenção do Covid, estamos a falar de outras áreas que se desenvolveram muitíssimo nesta altura. E, portanto, eu acho que esta crise, como todas as outras grandes crises, foram sempre momentos de clivagem, momentos de dificuldade, momentos em que são extremamente desafiantes para toda a gente, mas que a seguir nos trazem uma mudança e uma melhoria significativa, porque sempre assim foi. Queria falar, para terminar a minha intervenção, queria-vos falar unicamente mais de um tema, que é o tema da intervenção pública. Essa eu tenho algumas dúvidas que vai ter uma transformação tão grande como seria desejável. Nós vivemos em Portugal e noutros países dependentes de um sistema instalado que tem um problema, e eu não quero aqui meter politiquices, estou a falar única e exclusivamente na questão da produtividade. Nós temos um problema que tem um problema gravíssimo de improdutividade. Portanto, nós, desde o poder central até ao poder local mais pequeno, ele é normalmente extremamente improdutível. Os serviços públicos, a maioria das empresas públicas, o governo, o nível de produtividade é realmente baixo. E quando eu falo de produtividade, é o dinheiro que é aplicado versus o benefício que é resultante dessa aplicação de recurso ou desse gasto, se quisermos dizer. E, portanto, eu acho que este também é um grande desafio para os decisores públicos, que é o sistema político tem que se transformar, deve se transformar e deve olhar muito para esta transação, para esta mudança, e tem que ser claramente modificado de forma a ser muito mais produtivo, para nós termos realmente um benefício direto daquilo que é aplicado. Nós sabemos que há alguns serviços que foram desenvolvidos nos últimos tempos, mas o marasmo completo que se vive
na gestão do dinheiro público é terrível. E isso vê-se de cima a baixo. Portanto, eu acho que esse também é outro desafio, e esse eu tenho algumas dúvidas de que vá ter este desenvolvimento que nós precisamos. Por outro lado, vai ter que haver alguma coisa a fazer-se, porque senão não vai conseguir acompanhar a mudança. E quando não conseguir acompanhar a mudança, e nós já estamos a assistir a isso no nosso país e noutros países, vão surgir áreas da política completamente disruptivas também. Também elas a querer mudar completamente. E, portanto, isso pode ser bom, pode ser mau, mas é muito difícil. Portanto, eu prevejo realmente, para terminar, eu prevejo que o ano 2020 vai ser um ano muito difícil. Vai ser um ano muito difícil para as empresas, para os empresários. Vai ser um ano muito difícil para as famílias, principalmente aquelas que forem muito afetadas com perda de rendimento. Mas eu acho que é o ano em que é preciso correr atrás. E nós somos excelentes a correr atrás quando estamos, às vezes, fora, no estrangeiro. Aqui em Portugal temos algumas dificuldades em correr muito atrás. Gostamos muito também de estar confortáveis. Este não é o momento de estar confortável, é o momento de ir à procura, é o momento de fazer tudo o que for possível, porque as oportunidades vão aparecer a seguir e isto vai correr de uma forma muito acelerada. Portanto, deixo essa mensagem para já e aguardo algumas questões para depois continuarmos aqui a conversar. Obrigado, Nuno Silva. A tua intervenção foi, penso eu, muito esclarecedora e, além do mais, bastante otimista. Claro que desafiante, mas otimista. E eu, antes de dar as palavras às pessoas que nos estão a seguir, por vários modos, eu gostaria de dizer duas coisinhas, muito simples, muito rápidas. Agradecia aqui as perguntas a serem feitas, quer ao Dr. Manuel Coelho, quer ao Dr. Nuno Silva, sejam maximalmente curtas, sejam de preferência perguntas dirigidas em termos nominais, a não ser que seja para os dois, naturalmente, e agora sim, mesmo antes de lhe dar novamente a palavra agora para respostas às perguntas já solicitadas e outras que poderão ser a vir, serão com certeza solicitadas, eu gostaria de aproveitar este momento, sob pena de cair no esquecimento e não o queria fazer, de saudar o nosso caro companheiro João Barbosa, pasto governador, que sei que nos está a seguir, e saudar também a nossa assistente governador, a doutora Cristiana Carinha, para além de todos os outros companheiros, naturalmente, mas estes sei porque já me foi chegando essa informação, sei que nos estão a seguir. Dito isto, agora sim, eu penso que o nosso protocolo Edgar estará em condições de colocar no ar exatamente as perguntas. Elas são comungadas para este lado e para esse, portanto, estejam à vontade. Esta penso que será dirigida especificamente para o Manuel Coelho. É assim, o Gonçalo, está aqui Gonçalo Marques, é o seguinte, em termos da parte internacional, é um bocadinho estar a dizer efetivamente o que é que, até porque o coração da produção da fábrica é em Albergaria à Velha, as outras empresas prestam serviços e comercializam, e tudo vai depender exclusivamente da forma em como elas vão, ou melhor, neste período vão desconfinar. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? A Espanha renovou o seu estado, digamos que de alarme, ou de emergência, até dia 24. A França já saiu o plano, saiu hoje às 4 da tarde, saiu o plano em que as zonas que mais nos interessam e onde nós temos mais interesses ainda vai demorar.
vai demorar, as outras já estão, digamos que na zona do centro de Paris, Ile-de-France, até lá acima, ao norte da Normandia, continuam em zonas vermelhas. Marrocos, pura e simplesmente, o reino de Marrocos, que é dos poucos países, digamos que do Magreb, acho que é o que tem menos, se a informação for credível, como é óbvio, não é? Porque também ninguém acredita que a China só tenha aqueles morros, não é? Tudo vai depender digamos que do grau de desconfinamento ou da rapidez de desconfinamento. Vamos lá ver uma coisa. Isto não foi é um terremoto emocional, é um terremoto, não é uma guerra, porque não há uma guerra porque, digamos, não há nada destruído, as fábricas continuam intactas. Acho que o melhor que nós fizemos, e na parte industrial, foi não parar, porque depois seriam necessários muitos rebocadores para puxar o petroleiro, não é? E, portanto, nós estamos preparados. Agora, falou-se aí de duas coisas, que é de outros setores, como seja a digitalização, mas eu só gostaria de dizer uma coisa antes de responder diretamente à pergunta sem ser um bocadinho evasivo, que é, atenção, os números que falou o Dr. Nuno, e muito bem, são os 7,8% ou os 8% do FMI, já contempla as ajudas dos 16 mil milhões de euros que vêm. Senão, eu estou a fugir de adjetivar, senão as pessoas se calhar até fogem e vamos ficar aqui digamos que os moderadores e os palestrantes a falar que as pessoas fogem com medo. Mas a verdade é esta, estes 16 mil milhões de euros que vêm, ou que estão a vir, já, mesmo assim vamos ter esta queda de 8% da riqueza, correto? E, portanto, aí vai ser um bocadinho mais complicado. Agora, o que é que as empresas têm que fazer? As empresas têm que ter a sua almofada de liquidez, têm que estar preparadas para aguentar firme, para que isto passe. E oxalá que a recuperação... Eu gostava que uma recuperação em V, só que isso eu não acredito. Pelo menos no meu setor, eu não acredito. E muito menos no setor do turismo. Agora, vamos ver. Perguntam assim, quais são estrategicamente o que é que foi alterado? Estrategicamente não se pode. O que se pode é minimizar. Estrategicamente, as estratégias são delineadas para 4, 5 anos. Quer dizer, o que se podem tomar é medidas paliativas. Quer dizer, nós não podemos agora chegar... Custou-nos tanto entrar nos mercados internacionais, custou-nos tanto o reconhecimento dos nossos produtos no mercado internacional, que agora não é virar costas. Agora é tentar, digamos que se antigamente tinha que ser 10 vezes a um cliente, agora tem que ser 100. Até que nos ponham das portas de lá para fora, correto? Essa é que é a questão. Não há, como é que eu ia dizer? Há, obviamente, posso dizer, há maior contenção no investimento. Porque, reparem uma coisa, eu posso-vos dizer, e tive uma reunião de bordo hoje de manhã, e os dados que eu apresentei do primeiro trimestre, nós o Grupo Metalusa ia completamente a alta velocidade, como há 10 anos não ia. E, de repente, estancou, claro, e nós podemos falar, e muitas vezes, e eu compreendo o que eu não estava a falar, da ineficiência do serviço público em função da sociedade, não do serviço público da saúde, não é isso que eu estou a falar. Estou a falar dos serviços públicos, nomeadamente da justiça, nomeadamente da industrial, estou a falar nomeadamente de outros mecanismos, de outros organismos, que são, como é que eu ia dizer, que são, a burocracia é excessiva, mesmo para pedir ajudas. Admito nas PMEs que as burocracias, agora, estrategicamente alterar. Reparem uma coisa, o que a Metalusa vende são soluções, são sistemas. Poderemos melhorar os sistemas, vamos ter que fazer reorganizações internas, vamos ter que melhorar produtos, se calhar vamos ter que apresentar mais produtos, mais soluções, vamos ter que nos reinventar, vamos ter que, digamos que se calhar, mais certificação energética, mais digitalização, concordo com isso tudo. Vai ser também
vai ser um mar de dificuldades e eu diria, e desculpem-me a expressão, um ribeiro de oportunidades. É isso que eu quero dizer. Eu gostava só de complementar aí com uma questão, é que quando falou da questão do investimento, o investimento vai ser nuclear aqui também, de alguma maneira. E quando na sua apresentação falou sobre a questão do Banco de Fomento, sobre a questão do investimento, esse para mim é muito mais importante do que estas linhas. Estas linhas que vieram agora servem-nos aqui para nos dar alguma liquidez quando nós perdemos. Mas elas não nos resolvem nenhum problema, resolvem-nos pontualmente uma solução, um problema pontual. O que nós precisamos é exatamente de investimento. Investimento, seja ele investimento puro, mas investimento, como disse, também é preciso haver aqui um equilíbrio entre esse investimento e o endividamento. Mas o investimento, por exemplo, no capital, na estruturação do capital das empresas, é fundamental em Portugal. E nós temos as nossas empresas, então, na concorrência internacional, algumas das nossas empresas, neste momento, com as linhas Covid, já perdem o rating para poder concorrer em concursos internacionais. Por exemplo, e, portanto, isso é fundamental. Por outro lado... Desculpa, a não ser que eles considerem uma autonomia financeira líquida, não é? Bom, eu diria que depois também nós temos aqui um outro problema, é que nós temos... nós vamos ter aqui o pacote Centeno, não é? Com os 7% do PIB, com 15 mil milhões mais ou menos, mas nós se compararmos aqui com os nossos colegas de Espanha, França, Reino Unido e de Alemanha, estamos a falar estamos abaixo quase metade, não é? A Espanha vai ter 100 mil milhões, não é? 10%, França e Reino Unido com 300 mil milhões, 14%, e a Alemanha com 500 mil milhões. E, portanto, esta é uma diferença também muito grande. Nuno, eu só lhe diria uma coisa. Eu conheço bem a realidade espanhola e vou-lhe dizer isto. Eu, pela primeira vez, atrevo-me a dizer uma coisa que se calhar o vai surpreender, que é: nós estamos melhor que a Espanha. Estamos melhor que a Espanha por uma razão. Eu vou dizer porquê. Por 3 motivos. Em termos de credibilidade, e às vezes há estratagemas que depois não resultam bem. É que se descobriu no mês passado, já andava-se para se descobrir, mas descobriu-se agora no mês passado, com a apresentação, quando foi revelada as contas de efetivamente de 2019, Portugal teve um excedente orçamental. Seja pouco, seja muito, é o que foi. Foram 800 milhões, é o que é. Mas a Espanha ocultou dívida de 20 mil milhões do déficit estrutural. E como tal, já se fala, e eu tenho aqui, por acaso, tenho aqui ao lado, já se fala num resgate financeiro puro e duro para a Espanha. Ou seja, e nós, como sabemos, um dos principais parceiros de Portugal é a Espanha. E nós podemos levar por tabela. E, atenção, neste momento, o desemprego em Espanha, o nosso, se me perguntassem se atingiria os 2 dígitos, eu sim, mas 2 dígitos baixos. Agora a Espanha não. A Espanha vai subir os 20%. Sim, mas e nós, com a dependência que temos de Espanha, França, Alemanha... Levamos por tabela. Agora, nós temos uma coisa. Acho eu, que aprendemos com os erros do passado. Agora, vamos lá ver uma coisa. A Espanha teve um grave problema, que teve 4 ou 5 anos sem governo. Correto? E isso não permite fazer reformas. Não quer dizer que estes que lá estão também o tivessem feito. Através das cativações... Não correu pior. Certo, também não correu pior. Mas, como é que eu ia dizer? Aquilo que eu estou a dizer, até nos fazia pergunta como é que a Espanha cresce superior a nós. E agora também estamos a ver o resultado. Que há uma dívidazinha oculta que, digamos que, belisca os investidores internacionais, os credores internacionais. Correto? E claro que o BCE vai salvar. Agora, aquilo que eu estou a falar, oxalá que sim, porque é bom para nós. E até é bom para o Grupo Metalusa, que tem lá umas excelentes instalações e um excelente investimento. Correto? Agora, aquilo que eu estou a falar é de outra coisa, que é, quando nós estamos a falar, e falou muito bem, que nós temos que sair da zona de conforto, nós já andamos a sair da zona de conforto há muito tempo. Nós, as empresas internacionais, como os grupos onde estamos inseridos, nós temos andado por todo lado a saber onde é que há negócio. Agora, vamos lá ver uma coisa. Tudo depende do tipo de produto. Admito, como falou na sua intervenção, e eu concordo, que terá que haver um proteccionismo. Quer dizer, eu não tenho que estar à espera meses de ventiladores da China.
ou de máscaras, e passado 15 dias ou 3 semanas tenho o têxtil ali em 2 ruas entre Felgueiras e Marco Canaveses, que para quem conhece aquilo são 2 ruas e uma travessa, como é que eu ia dizer que consigo produzir 1 milhão de máscaras por dia? Correto? Mas isso não é eterno, nem é estruturante, no meu ponto de vista. Mas é extremamente bom, é extremamente bom obrigatoriamente da China. E esse protecionismo vai existir. Esse protecionismo vai existir e é natural que exista. Caríssimo Manuel Coelho e Nuno Silva, está obviamente muito boa o vosso diálogo, mas nós de facto queríamos avançar um pouquinho mais porque há perguntas um pouquinho mais abertas e que não queríamos deixar também sem resposta a alguns dos nossos companheiros e não só que nos seguem. Apelava de facto também, como apelei às pessoas que colocam questões, apelava-vos também a vocês no sentido de fazerem o máximo possível respostas dentro da vossa capacidade de síntese. Agradecia desde já. O Ricardo Neves está aqui a perguntar, no exterior é que passamos os nossos valores, vamos criar uma cultura exterior. Não sei, Ricardo, para quem é que está a dirigir esta questão, mas vejam lá, entre o Nuno e entre o Coelho, vejam lá quem é que quer responder. Para a minha interpretação, eu acho que a pergunta Apela à síntese, por favor. É assim, se o português é bom cá dentro, quando vai lá para fora, supera-se. Eu acho que é isso que me querem dizer, ou seja, se a cultura de superação vai continuar. É assim, vamos lá ver uma coisa. Eu acho que, em termos dos empresários, normalmente os industriais, vamos ser claros, têm uma capacidade de resiliência que, por exemplo, o financeiro não tem. Um financeiro quer os seus problemas resolvidos rapidamente, correto? Quer é pagar aos seus fornecedores, pagar as suas obrigações, ter dinheiro, gerar dinheiro e avançar e gerir e andar, correto? Não tem a capacidade de sacrifício que o empresário ou o industrial tem, não é? Que aguenta, resiliência, tenta, experimenta até conseguir, correto? De maneira que, se esse é um dos valores, pode ser também que as empresas nórdicas, ou melhor, as empresas do norte da Europa que estão cá implementadas, também nos tenham transmitido essa cultura, correto? A cultura do profissionalismo, a cultura da exigência, a cultura do rigor. Se vamos exportar isso, eu acho que ainda somos pequenos para exportar isso. É a minha opinião. Podemos exportar outro tipo de valores. Outro tipo de valores. Se calhar um valor mais humano, um valor mais chegado, se bem que nestas alturas, com o devido distanciamento social, não é? É difícil. Muito bem, muito obrigado. Apelava a esta resposta também que o nosso companheiro de Aveiro, Rogério Santos, nos está a colocar. O que pensa dos direitos adquiridos entre o setor público e privado? É assim, atenção, eu quando falo em que o Estado tem que emagrecer e ser mais produtivo, e o Nuno falou e bem, tem que ser muito mais produtivo, aquilo que eu posso dizer é o seguinte, um facto é um facto. Ninguém dos funcionários públicos, ou ninguém que trabalha no Estado, perdeu rendimentos. Quem trabalha no privado perdeu. As pessoas que estão em layoff perderam rendimento. Correto? Perderam rendimentos. Os do público mesmo. Nenhum perdeu rendimento. Antes, pelo contrário, até viram aumentado 0,3. Eu sei que eram efeitos retroativos, mas tudo bem. O que aconteceu? Agora, vamos lá ver uma coisa. Não vamos criar aqui porque precisamos de todos. Vivemos em sociedade. Correto? Vivemos em sociedade e temos que saber respeitar. Agora, tal como eu vos disse que, para mim, eu não concretizei isto desta maneira, mas aquilo que eu vou lançar aqui é uma bomba. E vocês olhem bem para as audiências porque elas vão baixar. Que é o seguinte, se agarrarem no subsídio de Natal e disserem assim, não, o subsídio de Natal não vai ser pago a ninguém, vai ser convertido em dívida pública portuguesa, vai ser uma aplicação dos privados, as pessoas, se calhar, ficariam com essa ideia um bocadinho, assim, este homem, isto é o terror. Não, é a realidade. Este ano está perdido. Agora, os direitos adquiridos do público, esses direitos adquiridos, hoje em dia,
nós quando analisamos só para ter uma ideia, para ser rápido, nós quando analisamos, e o Nuno sabe melhor, o Nuno sabe tão bem, sabe 10 vezes melhor que eu, obviamente, que é o seguinte, nós quando analisamos para investir num país, investe-se, antigamente, quando eu entrei na faculdade, eram 3 questões. Política, se o país era estável politicamente, economicamente, socialmente e tecnologicamente. Correto? Há uns anos para cá, uma corrente nova impôs o contexto legal. Ou seja, se o país, em termos de justiça, era eficiente, se o país era muito restritivo ou pouco restritivo, e agora, se calhar, temos que pôr outro, que é o da parte da pandemia. Porque nós sabemos que virão novas. Temos que estar preparados para isto, correto? E, portanto, os investidores vão procurar investir em países que se protejam o mais rapidamente possível ou que tenham mecanismos de proteção maiores. Aquilo que eu quero dizer, e muito claro, é o seguinte: em relação ao público e em relação ao privado, é que se o Estado continuar a ser o elefante que continua a ser, o Estado tem que lhe acontecer como eu, tem que emagrecer. Eu sei que é difícil. Eu tenho que emagrecer, mas o Estado também. Para quê? Porque para a base contributiva ser maior. Correto. Agora, se me dizem assim para mim, vai haver... Uma coisa é certa, o privado perdeu em relação ao público. Agora, o privado também sofreu, o público também sofreu anteriormente. Não digo que não. Mas não vamos criar aqui, se a coisa que eu não gostava era de criar uma guerra entre o público e o privado, porque ambos são super necessários. Eu gostava só de complementar aí com uma questão. Eu acho que eu vejo, eu levantei essa questão, eu vejo aqui como fator determinante não olhar para o público pensando hoje nos colaboradores, nos funcionários públicos. Eu olho muito para a organização pública, porque depois tudo é reflexo. E o que se tem que alterar não é aquilo que é hoje, os salários. Eu considero que os salários do setor público são baixos na generalidade, embora estejam garantidos, logicamente. Mas são baixos na sua generalidade. São baixos, mas na realidade nós achamos que depois eles acabam por ser altos porque depois o resultado ou a produtividade é baixa. Mas se nós tivéssemos funcionários públicos e um sistema organizado público competente, na realidade, os salários podiam ser baixos, porque nós poderíamos ter um resultado muito mais efetivo. Se nós tivéssemos todos os médicos do sistema público que hoje estão a fazer um trabalho extraordinário, se fizessem este trabalho extraordinário ao longo de todos os anos e em todas as áreas de trabalho médico, digamos, áreas médicas, se nós tivéssemos todos mas não depende só de cada um do funcionário, depende, acima de tudo, da organização pública. A organização pública, o centro da questão está na organização pública. E, portanto, eu acho que isto vai ter que se alterar, de alguma forma, vai ter que se alterar. Não vai alterar-se da forma como altera o privado. O privado tem porque não tem alternativa, quer dizer, então não tem alternativa, portanto nós perdemos imediatamente. Hoje eu tenho emprego, amanhã não tenho, e no público isto não acontece da mesma maneira. E, portanto, essa é a questão determinante. Essa é que é a questão determinante. Muito bem. Temos cá não sei se é uma pergunta, do nosso companheiro também, Aveiro Ricardo Ferreira de Mascarenhas, mas é um bocadinho extensa. Penso que não é necessário estar eu a ler, vocês com certeza que estão atentos e vão interpretá-la. É para o Nuno. Eu consigo responder a isto de uma forma muito clara. Para mim, eu não vejo que a questão dos serviços públicos poderem transformar-se em serviços privados não acho que é esse o problema. Se nós tivermos... Aliás, nós temos exemplos disso, por exemplo, nos hospitais que foram... que tiveram gestão privada ou noutros tipos de serviços que mudaram e que depois acabaram por não ser muito melhores. Eu diria que o problema está atrás disso. O problema vem do processo que está anterior. E, portanto, mais uma vez,
toda a questão da organização pública desde a sua gênese tem que ser modificada, porque senão depois o reflexo final é quase o mesmo. Logicamente que se houver uma empresa privada a explorar um serviço público, ela vai estar muito mais interessada na eficiência para ter um retorno financeiro, que provavelmente pode deteriorar algum serviço, mas, portanto, é sempre complicado. Eu não sou adepto, claro, de uma transformação dos serviços públicos em serviços privados, desde, por exemplo, a educação, ou a saúde, a justiça, nada disso. Não sei dizê-lo hoje se é vantajoso ou não é vantajoso. Era vantajoso nós termos uma alteração profunda no sistema de gestão do serviço público. Isso sim, mas essa depende exclusivamente de um problema. E é aquilo que nos define, é aquilo que nos distingue, por exemplo, da China. E quem conhece um bocadinho a China, eu acho que há muita gente que não sabe, fala muita coisa sem saber. A China tem a primeira e a grande vantagem, se calhar, aquilo que é determinante é que a China não trabalha para eleições. E, portanto, enquanto nós tivermos um sistema político que está a trabalhar sistematicamente para eleições, a grande concentração do mental do político é em atingir objetivos de eleição eleitoral. Aí essa é a grande diferença que aconteceu na China, é que eles podem dar-se ao luxo de não o fazer e, portanto, terem empresas públicas com serviços de excelência, porque conseguem fazê-lo dessa maneira, porque não têm que trabalhar para um objetivo eleitoral. Mas, volto a dizer, a questão público e privado só se trabalha se todo o sistema político se alterar sobre a organização do órgão-Estado se mudar. Nuno, só uma questão só uma observaçãozinha, é a seguinte: de facto, em democracia, estabelecer pactos de regime é extremamente difícil. Não é? É extremamente difícil. E isso vê-se de reuniões sucessivas do Conselho Europeu, por exemplo, não é? Em que a gente, tirando a Hungria, que está agora um bocadinho assim na baila, mas não chegam a conclusão nenhuma, não é? Muito bem. Muito bem. Muito obrigado. Olha, parece que de momento não está a aparecer nenhuma pergunta, ainda temos várias. Apareceu, mas já agora, antes de passar a esta pergunta, eu pedi ao nosso protocolo que me deixasse colocar uma pergunta eu próprio, porque nos outros webinars eu tenho deixado as minhas perguntas todas para trás e os companheiros e as outras pessoas também não levarão a mal que eu intrometa aqui uma perguntazinha também de modo próprio. E esta pergunta era dirigida ao Nuno Silva. O Nuno falou que a cadeia de fornecimento nunca mais seria a mesma em tempos pós-Covid, e eu estou perfeitamente de acordo, assim, amplo termo, estou perfeitamente de acordo com isso. E eu que sou profissionalmente, ou fui profissionalmente muito ligado a todas as questões da logística integrada e logística inversa, sobretudo, e quer academicamente também, perguntava-te em que é que isso pode ser diferente na tua ideia, já que mencionaste que seria naturalmente diferente a perspectiva da cadeia de abastecimento em situação pós-Covid. Bom, nós temos várias questões relacionadas com a cadeia de fornecimento. A primeira é a localização geoestratégica ou geoeconómica dos serviços de distribuição. Nós estávamos muito concentrados em sistemas de distribuição localizados. Neste caso, nós detectámos isso em qualquer lado no mundo, e isso vai passar a ter uma importância que antes não tinha. Ou seja, para mim era-me claramente indiferente se aquilo que eu comprava era produzido na Alemanha, ou era produzido na China, ou era produzido nos Estados Unidos. É evidente que tem a questão da qualidade, mas isso é uma questão que eu tenho de lidar. Agora, em termos logísticos, era perfeitamente indiferente. De tal maneira que os chineses perceberam bem isso e, logicamente, que criaram canais
de autoestradas de fornecimento orientadas para os vários mercados que desenvolveram ou que compraram, porque eu acho que eles compraram muitos mercados. Aliás, quem viu o documentário que anda aí a circular do presidente chinês percebeu isso. Bom, nós vamos ter uma mudança, primeiro, da localização geográfica dos pontos de fornecimento, por um lado, mas, acima de tudo, o que vamos ter é um acelerador dos sistemas digitais de controle dos processos de fornecimento. Vou dar aqui um exemplo. E não é só dos processos, é da forma de fornecimento. Eu vou dar aqui um exemplo para quem conhece, para quem não conhece. Há uma grande empresa de distribuição, de venda online americana, acho que é americana, que nós não sabemos bem agora quem é que tem o capital da empresa, que já tinha alterado o seu processo de fornecimento, criando um perfil de fornecimento ao cliente em que lhe fornecia sem que ele quisesse. Portanto, eu tenho um perfil de consumo e depois a empresa vai-me fornecendo e o que eu não quiser eu devolvo. E isto é uma forma completamente alterada. Isto acontece no consumo, não é? No consumo, e hoje já acontece muito. Nós, na Europa, quisemos reservar o processo e inventámos um RGPD muito interessante para controlar alguns destes processos. Outros países tiveram um comportamento diferente porque acharam que isto tinha algumas vantagens. A verdade é que esta forma inversa de fornecimento vai também passar para outras áreas de fornecimento, nomeadamente nas cadeias de fornecimento industrial. E estamos a falar nas grandes cadeias de fornecimento industrial. A indústria automóvel está a pensar em algo parecido com isto. Não propriamente com o cliente final, mas com o cliente de intermédio. Porquê? Porque hoje têm uma produção sobredimensionada. Portanto, têm estoques de veículos por todo lado, estão hoje a trabalhar. Nós ouvimos falar, a Volkswagen vai abrir, mas vai abrir para produzir para estoque, vai? Como todas as outras da indústria automóvel que foram forçadas a trabalhar por causa da questão do emprego e por causa das dificuldades económicas, mas estão a trabalhar. Então elas estão a pensar que uma das formas que podem fazer é fazer também o inverso, que é até agora os stands tinham, ou os stands distribuidores tinham de contratar um conjunto de veículos, tinham de encomendar, agora até muitas vezes encomendar e agora cada vez mais se pensa, eu estou a pensar, por exemplo, num veículo que está a ser desenvolvido pelo grupo PSA, que é um veículo modular, que é uma coisa nova, e que vai ser fornecido para os mercados antes deles o quererem. Depois eles hão de chegar ali comprar, se quiserem, ou hão de chegar ali e utilizá-lo, que é outra questão diferente. E nós vamos entrar também num modelo muito de utilização e de menos propriedade. Claro. Isto é para falar de algumas coisas das que vão alterar. Há muita coisa mais que se vai alterar no processo de fornecimento. Muito obrigado. Iríamos agora colocar então, vamos aproveitar 7 minutinhos para colocar a pergunta do companheiro João Oliveira. Penso que era essa que estava e eu peço desculpa ao próprio João Oliveira por o ter feito esperar com a questão dele. Nos países onde estão internacionalizados, existe algum bom exemplo? Penso que é para os dois a pergunta, não é? Se pudesse trazer para Portugal algum benchmarking para cá, digamos. Muito obrigado, diz o João Oliveira. Nuno, eu posso dar alguns exemplos. É o seguinte, vamos lá ver uma coisa. Tudo tem a ver com algum mecanismo, com os instrumentos que... Assim, eu ouço falar o Nuno, estou a ver as transformações que estão, obviamente, que não somos imunes às transformações, nada vai ser igual, digamos assim.
nem o mesmo relacionamento social, não é? Mas a questão que eu traria era mais uma questão de investimento. É o seguinte, em França acabaram-se com isso há 4 ou 5 anos, acabaram, e isto aplicado em Portugal acho que teria também um efeito muito bom, que era o seguinte, o que é que eles fizeram em França e depois foram obrigados a terminar, que é o seguinte, existem duas questões que eles fazem muito bem. Vamos imaginar, uma empresa portuguesa, como o Grupo Dorito, por exemplo, é certificada, chega à França e tem dificuldades. Tem dificuldades mesmo com uma certificação que é reconhecida internacionalmente. Eles criam subvenções próprias para privilegiar e fazer produzir as suas indústrias em detrimento daquilo que nós levamos para as nossas empresas de lá. Ou seja, o que é que eu quero dizer? É o seguinte, eles fazem depois, a gente gasta uma pipa de massa em normas e para ter aquelas certificações reconhecidas internacionalmente e depois eles regionalmente, digamos assim, existe um protecionismo que é pouco visível. E se calhar um bocadinho em Portugal também não lhe fazia mal. Porque nós também sabemos fazer bem as coisas. Se até as Forças Armadas ou o Hospital Militar produz ventiladores, ou se os holandeses foram buscar os ventiladores da Segunda Guerra Mundial para os aproveitarem, e penso que foram os holandeses, não quero errar, eu acho que também um bocadinho de protecionismo regional com inteligência também faz afastar um bocadinho e fomentar a produção interna. Agora, esse é um dos exemplos que há, mas há outro exemplo ainda melhor, que é o seguinte, que é, existia antigamente, agora não sei se existe, mas existia, não no tempo do governo do François Hollande, mas no anterior, existia uma lei que permitia que o investidor privado, se investisse nas empresas, estava isento de IRS. Ou seja, cá em Portugal nós tínhamos os PPRs. Eles lá subscreviam os fundos dessas empresas, os bancos garantiam o capital, geriam o fundo que era canalizado para as PMEs e, ao ser canalizado pelas PMEs, eles estavam isentos da tributação. O que é que isso faz? Isso faz com que o dinheiro circule, correto? Porque é o seguinte, aqui há uma dúvida, que é o seguinte, que há um bocado, penso que ficou também um bocadinho e é um bom exemplo, que é o seguinte, nós só recorremos à banca e só pagamos ou só recorremos à banca quando temos investimentos, porque a taxa de rendimento, de rendibilidade do investimento é superior à taxa de juros, se não estamos quietinhos em casa. Correto. E, portanto, há aí alguns mecanismos. Agora, se me dizem assim, imediatamente há setores que vão sofrer. Há outros setores, os supermercados online, as pessoas que estão... Eu tenho uma mãe com 84 anos que vai fazer 85 anos, que está inchado, que é de onde é que eu sou originário. Eu não vejo a minha mãe há 2 meses e tenho que pedir alguém que lhe leve lá as compras, porque a aldeia ninguém leva, correto? E nesta coisa, se eu for à plataforma online, só, coitada da velha morre de fome. Quer dizer, vamos ser claros. Quer dizer, é tudo muito bonito, a digitalização, não sei o que mais, mas depois isto é profundamente para as cidades e para as grandes massas. Mas vamos ter um bocadinho de... Eu penso que aí é pouco consensual ainda. Mas é um fator. É uma aprendizagem. Agora, exemplos de internacionalização. Os exemplos de internacionalização... A internacionalização é uma coisa extremamente difícil. A gente aprende tanto... Vocês nem querem saber. Por exemplo, trabalhar com pessoas em França, o mecanismo, digamos que a parte legal, a parte de burocracia, também é verdade. Os sistemas de proteção social nesses países são completamente diferentes dos do Chile, dos de Marrocos, correto? Mas também, obviamente, os volumes também estão maiores. Porque também nós estamos a falar de uma indústria, de um sistema que para os nossos adquirentes e um serviço, que nós também prestamos um serviço de aluguer de equipamentos, porque lá está a ideia que nós tínhamos mudou, isto vai mudar, e nós vemos com a história do confinamento, portanto, nós na empresa de construções em aço, as casas estão a ter uma procura elevada. Estão a ter uma procura elevada, porquê? Porque as pessoas
chegaram à conclusão, e até eu sou dos primeiros a dizer, chegar a casa, ouvir a esposa, corta a relva, faz isto, faz aquilo outro. Se eu tivesse um apartamentozinho, era aquilo e é aquilo mesmo, e acabou e ninguém me chateia a cabeça. Mas agora, quando veio a história da pandemia, é que eu dei valor à casa, passado 20 anos. E agora o que é que vai acontecer? As pessoas também vão procurar a mesma coisa, não é? Já se calhar não vão estar tão focadas nos apartamentos, ou apartamentos maiores, ou condomínios onde haja um espaço verde que se possam... Ou seja, socialmente as coisas vão alterar. E nós, um dos setores multiplicadores multiplicadores da economia é a construção. A construção, a reabilitação, é um dos fatores multiplicadores. Não é puxar a brasa à minha sardinha. São fatores que movimentam, são transversais a todos os setores da sociedade. É as câmaras que ganham com os licenciamentos, é as empresas que produzem mais, é o carpinteiro, é o estucador, olha, nem sei o que lhe diga. Pronto. É os bancos com as escrituras, ou seja, tem um efeito multiplicador. Correto? E as casas não têm patas e voam. Correto? Estão lá, são ativos. Agora, quando nós falamos de um exemplo de internacionalização, quer dizer, hoje em dia estamos todos na mesma linha. O Chile está confinado. O Chile está confinado. Ou seja, quer dizer, estamos todos no mesmo barco. Agora, tínhamos era poupanças e reservas diferentes. De uma Alemanha, de uma Noruega, de uma Holanda, de uma Dinamarca. Correto? É a única diferença. E também não temos instrumentos que podemos desvalorizar a moeda ou meter as rotativas a trabalhar como tem os Estados Unidos. Os Estados Unidos dá só o luxo de ter agora perto de 100% de dívida em relação ao PIB, mas tem 30 milhões de desempregados. E é fácil despedir nos Estados Unidos. Olha, amanhã não te quero. Mas também depois também se vê, eu acho que em Portugal e na Europa, acho que passar numa rua e ver pessoas, quer dizer, tem que existir consciência social. E, portanto, não existe modelo de internacionalização que podemos partilhar. Não é no estalar de dedos, mete-se uma mala de viagem e vai-se internacionalizar-se. Não. São processos duros, habituados a sofrer, investir, até ganhar visibilidade e reconhecimento. Muito bem. São tarefas muito árduas. Olha, Gnel, só uma coisa muito rápida sobre esta questão. Eu só reforçaria aqui uma questão. Para já não há país como Portugal. E isso é óbvio, acho de certeza que partilhamos todos um bocadinho essa exemplos nós trazemos de todo lado, porque em todo lado há alguma coisa boa, há alguma coisa melhor. Agora, há alguns bons exemplos, pequenos bons exemplos em alguns países, mas no todo não há país onde nós possamos ter o nível de vida que estamos a ter aqui nesta altura ainda. Portanto, eu diria nesta altura ainda. Portanto, eu diria que o melhor modelo de internacionalização é a conjugação de alguns deles e dizer que depois aquilo tudo é muito bom, mas eu estou bem enquanto estou em Portugal. Isso também é verdade. Olha, e vamos para uma última questão, porque o tempo estamos já em cima da hora. Gostaríamos de estar aqui, aliás, está agradabilíssimo, com estes interlocutores, obviamente, que seriam uma noitada muito bem passada a falar destas coisas e que são importantes. Mas aqui os nossos amigos do Unidos de Vila Régia estão-nos aí a fazer uma pergunta que eu espero que os nossos dois palestrantes estejam a ler e que com certeza possam querer responder. Eu é dirigida a ambos. É dirigida a ambos. Só tenho estou dos dois lados, portanto consigo perfeitamente já ter alguma ideia. Tenho debatido isso nos últimos tempos já. Como do lado da empresa, eu diria que o Grupo de RIT tem um hábito de todos os anos definir uma verba significativa, e estamos a falar de valores que somam mais de uma centena de milhares de euros de apoio a instituições, sejam elas de solidariedade, a instituições culturais e a instituições desportivas ou clubes desportivos. Portanto, nós temos um pacote de apoio nas várias
nas várias localizações onde estamos, e não só em Portugal, mas muito forte aqui em Portugal, principalmente no município de Albergaria à Velha e no município de Estarreja, e também Oliveira das Mães. Eu acho que o apoio necessariamente vai ser reduzido, porque as empresas não podem tirar o apoio das suas dívidas, só podem retirar o apoio do seu excedente. E, portanto, é mais do que lógico que nos próximos tempos as empresas reduzam os apoios aos clubes desportivos, às associações culturais e às IPSS. Espero que preservem, acima de tudo, aquilo que é apoio mais social, e, embora eu seja dirigente de uma associação cultural, e, portanto, vamos ter, as nossas associações vão sofrer, mas não tem como ser diferente, porque as empresas não podem retirar, não podem ir pedir ao banco para fazer um donativo, ou para pagar um patrocínio, isto é claro. Por outro lado, as associações também se têm que reinventar e têm que exigir, nesta altura, do poder público, seja ele, mais uma vez, regional, local, ou regional ou nacional, um apoio diferente, principalmente pensando que, por exemplo, as instituições autárquicas locais têm, nesta altura, alguma redução de despesa, se considerarmos as atividades que não são feitas e a quantidade de equipamentos que não estão a ser utilizados. E, portanto, esse dinheiro devia ser colocado na comunidade e é colocado uma parte, logicamente, no apoio às instituições de solidariedade e saúde, que já foi feito, mas sobra ainda, e eu acho que as associações têm que receber por aí, e têm que se reinventar, porque há uma coisa que é certa. Não faz nenhum sentido, como vocês imaginam, despedirmos pessoas para darmos subsídios ou fazermos empréstimos para dar subsídios. E, portanto, aquilo que pode ser entregue é o excedentário. Este ano o excedentário vai ser menor. Com raríssimas exceções, o excedentário vai ser menor ou não vai ser. E, portanto, isso é claro para mim. Eu só diria uma coisa em relação a isso. Aliás, nunca se pergunta a um financeiro se quer dar dinheiro. Essa é a primeira questão. Mas, de toda a maneira, eu diria o seguinte. O que mais me envergonha nesse aspecto é saber, por exemplo, como soube esta semana, que o Estado não paga as IPSS desde janeiro. Correto? E se o Estado, quer dizer, além do problema dos layoffs, das dificuldades que as empresas vão ter que se desenvencilhar e arranjar formas e reinventar-se, é natural que o mecenato vá diminuir. Vai ter que diminuir. Agora, eu também, é uma área, como sabem, eu também tenho uma vantagem. Como eu, a albergaria, eu tenho uma dívida de gratidão muito grande para a albergaria, porque a albergaria à Velha, eu trabalho há 20 anos em albergaria à Velha, e a albergaria à Velha, eu tenho, como diria o outro, como diria São Tomás de Aquino, está a começar a entrar no terceiro nível de gratidão, que é aquele nível de gratidão onde se entra com um vínculo, não é? Porque foi a terra que me matou a fome, não é? Porque eu vinha lá de trás dos montes, nem comboio havia, e, portanto, alguém deitou a mão. De maneira que eu tenho uma dívida de gratidão com um vínculo. Agora, em relação ao mecenato, são decisões que estão muito ligadas ao Presidente do Conselho de Administração. São decisões tomadas, basicamente, unicamente por ele. E eu não posso responder por ele. Aquilo que eu posso responder é que, por minha vontade, como financeiro, elas têm que ser reduzidas. Obviamente, as que existem. Agora, não são decisões... Esse não é o meu pelouro, de certeza. Muito bem. Ainda cá está o nosso companheiro Bruno Cadima, também a querer... Não sei se faz pergunta, se faz apenas... Claro que sim. Eu vou responder de uma forma muito rápida. É o e-commerce, sim. Por acaso... A questão do e-commerce.
A minha esposa trabalha num grupo que uma das formas em que, uma das alternativas para fazer face ao fecho dos hotéis e restaurantes, nomeadamente, basicamente, o comércio online, as vendas online, ajudaram bastante, minimizaram. Mas neste momento eu considero que digamos que alivia, mas não resolve. Mas vai ser o futuro. Muito bem. Eu já falei sobre isto durante a minha apresentação. Eu acho que claramente o crescimento do digital vai ser muito acelerado. Eu posso dar algumas referências de algumas atividades. Eu posso vos dizer que, por exemplo, na atividade na aquisição de bens de consumo ligados ao vestuário, que onde já estava claramente implantado o e-commerce, porque já existia, o crescimento foi de 2 dígitos. Neste momento, foi de 2 dígitos. Claro que foi por imposição, não é? É claro, mas vai ficar. Vai ficar, as pessoas já se habituaram. E habituaram-se a uma coisa, que é aquele modelo em que a gente pode pedir e pode devolver. E quando nos habituamos a isso, então é muito mais prático. Eu não tenho que ir experimentar, eu posso experimentar em casa. Muito bem. Muito obrigado aos dois. Obrigado. Muito obrigado aos dois pelo excelente fim de dia. Eu apetecia-me fazer uma resenha daquilo que foi dito aqui, especialmente para as pessoas que não estão a acompanhar-nos desde o princípio, quer seja por Facebook, quer seja por Instagram, mas penso que ficou claro que terá que haver alguma revolução, especialmente ao nível dos modelos de negócio. Isto potencia exatamente essa revolução. E penso que uma certa ignição, chamemos assim, da revolução de modelos de negócio, viu-se com esta readaptação, chamamos mini-revolução industrial, digamos, uma agilização, uma adaptação dos processos produtivos rapidamente para respostas a questões que o próprio Covid, nas suas coisas que, parecendo serem simples, não são tão assim. Estou a falar de viseiras, de luvas, de não sei o quê, quer dizer, toda a gente começou com os seus processos produtivos a flexibilizá-los, a começar para aí. Claro que depreende-se pela vossa intervenção, que a tal recuperação em V no turismo ou noutra área qualquer não acontecerá de todo. E claro que o setor industrial, aqui sim, eu penso que o setor industrial carece mesmo de um grande aprofundamento. E esse aprofundamento passará com certeza por esta reengenharia nos modelos de negócio. Meus caros, Dr. Manuel Coelho, Dr. Nuno Silva, foi muito bom ter-vos connosco, foi muito bom ouvir-vos, foi muito bom ver-vos responder às questões que foram colocadas. Devo dizer-vos e confessar-vos que muitas questões ficaram por responder, porque também não as colocámos, mas haverá com certeza outras oportunidades para falarmos mais abundantemente, e talvez numa fase mais posterior desta pandemia, nós conseguiremos com certeza falar, talvez já numa perspectiva tete-a-tete, não numa perspectiva de virtual, não é? Dito isto, e com um agradecimento reforçado a vocês os dois e a toda a nossa plateia, eu vou apenas referir uma situação que, se falarmos de internacionalização, eu posso dizer-vos que, não sendo os Açores propriamente um sinónimo de internacionalização, nós estamos a ser vistos, estamos a ser seguidos por muitos países. Os Açores não são, com certeza, mas eu relevo os Açores, que também estamos a ser seguidos a partir dos Açores, a partir do Canadá, a partir do Brasil, a partir dos Estados Unidos, a partir da Suíça, entre outros. Estamos a ser seguidos de muitos outros países. Portanto, muito obrigado por tudo, pela vossa inicial disponibilidade e manifesta disponibilidade ao início, e agora também pela vossa performance, um grande obrigado. E terminaria
referindo que na próxima semana, 2 a 8 dias, ou seja, no dia 14 de maio, teremos o nosso 4º webinar com o Dr. Eduardo Sá, psicólogo, naturalmente, para fazermos uma análise um bocadinho diferente daquela que fizemos hoje. Apelava finalmente a que o Rotary Clube de Albergaria está empenhado em ajudar, e como está empenhado em ajudar, naturalmente conta também com ajudas. Ajudem-nos a ajudar. A nossa página de Facebook naturalmente traduz essa necessidade, e eu penso que esta previsão empresarial para o país em sede de pós-Covid pode ser também uma ajuda, que não é uma ajuda financeira com certeza, mas é uma ajuda da aquisição do conhecimento, da aquisição da informação, para que consigamos estar melhor, estar mais bem preparados para enfrentarmos novos modelos de negócio em situação pós-Covid. Meus caros, muito obrigado, e a todos os que nos seguiram, uma boa noite. Boa noite e obrigado. Boa noite e obrigado.